Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar pela palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te pedir misericórdia, que o Senhor possa nos dar o entendimento da tua palavra, que o Senhor possa estar aqui conosco, nos conduzindo ao entendimento, Senhor. Senhor, que o Senhor possa fazer os nossos corações se abrir para que a tua palavra possa entrar, Senhor. E com a tua palavra em nosso coração, nós podemos andar neste mundo de trevas. Nós podemos lutar contra as almas. Nós podemos lutar, Senhor, para ganhar estas almas para Cristo, com o conhecimento da tua palavra. Senhor, nos conduz nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, para que não caias em condenação. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Tiago vem nos trazer uma exortação, um ensinamento. Tiago diz em sua palavra, irmãos, que nós não podemos jurar pelaquilo que a gente não pode fazer. Tiago diz que nós não podemos jurar pelas coisas da terra, pelas coisas do céu. Nós não podemos fazer, irmãos, juramento daquilo que nós não podemos cumprir. Irmãos, e ele vem nos dizer que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Porque o que passa disso, nós podemos entrar em condenação, nós podemos entrar em juízo, porque se nós não tivermos uma palavra firme, nós não tivermos uma posição firme, nós podemos cair em erro, nós podemos cair em mentira, irmãos. Então Tiago vem nos exortar. Aqui Tiago traz essa palavra aos irmãos daquela época, da igreja que ele ali estava na frente, e ele diz, irmãos, que nós temos que ter um posicionamento. Não podemos, irmãos, balançar, irmãos, na presença do Senhor. Temos que estar firmes numa só posição. Por quê, irmãos? Porque temos que estar numa posição firmes. Porque, irmãos, tudo que procede após isso, de uma coisa que você pode falar e não vai cumprir, uma coisa que você pode jurar e não pagar este juramento. Os judeus daquela época, irmãos, eles, quando firmavam um juramento, eles firmavam com o nome de Deus. Por que eles firmavam com o nome de Deus? Porque eles tinham que cumprir, porque o nome de Deus estava em jogo. Eles não podiam falar mal do nome de Deus, sujar o nome de Deus, não podia brincar com o nome de Deus. Então, aquele juramento que era firmado no nome de Deus, eles tinham que cumprir. Mas outros juramentos que não colocavam o nome de Deus, eles não tinham certeza se iam cumprir ou não. Então, irmãos, para que isso não aconteça em nossa vida, Tiago vem nos dizer: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem faça qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não, para que não caias em condenação. Então, o que Tiago vem nos dizer, irmãos, que a vida do cristão tem que ser algo firme. A vida do cristão, irmãos, tem que ser algo claro, limpo, que você não pode, irmãos,
sair do foco, irmãos. Você não pode falar coisas que você não pode cumprir. A vida do cristão tem que ser clara, porque igualmente ouviste o que foi dito pelos antigos: não jureis falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, mas seja o vosso falar sim, sim, e o não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Se nós falarmos algo e não cumprirmos, isso, irmãos, pode ser um caminho para que algo entre em nossa vida, para que a gente possa até se tropeçar em um pecado. Então, a vida do crente, irmãos, tem que ser algo forte, algo firmado, irmãos. Nós não podemos bambear. Por quê? Se nós falarmos algo que não cumprirmos, nós vamos dar brecha ao inimigo. Nós vamos dar brecha para que o inimigo age em nossa vida, e a gente vai entrar em contradição. Em João capítulo 8, 44, louvado seja o nome do Senhor: vós sois de vosso pai, o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dele. Então, irmãos, se a gente fizer algo de errado, se a gente mentir, se a gente fazer algo que não agrade a Deus, nós vamos estar, irmãos, mentindo. Nós vamos estar promovendo a mentira. E a mentira, irmãos, procede do maligno. A mentira é do diabo, irmãos. Não procede do cristão, não vem do cristão. É por isso que Tiago exorta os irmãos dizendo: não seja o seu sim, sim, ou não, não. E Jesus vem também e reforça sobre isso. Mas Tiago vem tirar esta palavra das palavras de Cristo, quando Cristo repreende ali e diz para não jurar nem para o céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Então Tiago tira essa mensagem do Senhor e vem exortar os irmãos para que não caiam em condenação, porque se errarmos, irmãos, vamos estar fazendo a vontade do maligno, porque todo erro procede dele, irmãos, não vem de Deus. Nós lembramos, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 a 27, ali fala de Geazi. Nós lembramos que Naamã vem a Eliseu para ter a cura da lepra, da enfermidade que ele estava. E ali Naamã é curado. Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ali ele é curado. E na volta de Naamã, ele vai dar presentes a Eliseu. Mas Eliseu, como servo de Deus, não aceita os presentes. E ali despede Naamã. Mas nós lembramos que Geazi vai atrás de Naamã, porque o coração dele se abriu para aqueles presentes. E ele vai atrás de Naamã, mente a Naamã, dizendo que chegou pessoas na casa de Eliseu, e Eliseu precisava daqueles presentes. E ali Naamã presenteia ele, e ele volta para casa. Mas quando ele chega em casa, irmãos,
Eliseu pergunta: onde estava? Ele disse: não, eu estava aqui. Eu estava aqui. Aí Eliseu disse: não foi o meu coração com você? O meu coração não foi com você? Então tudo que você pegou de Naamã, você vai ter tudo dele. E ali a lepra de Naamã passa para ele e toda a sua família, todos os seus descendentes. Então, o que é que nós tiramos disso, irmãos? Ele poderia não passar por isso. Quem sabe este homem poderia ser um sucessor de Eliseu, mas a mentira, a ganância invade o seu coração, e ele ali, alimentado com isso, segue atrás das coisas de Naamã, os bens de Naamã. E ainda quando volta, irmão, nós lembramos de que Tiago diz: seja seu sim, sim, ou seu não, não. Mas quando este homem é questionado por Eliseu, ele diz o quê? Não, eu estava aqui. Eu estava aqui. Mas Eliseu, como homem de Deus, sabia que para onde ele iria, sabia o que ele ia fazer, porque o Espírito de Deus estava com aquele homem. Então, irmãos, é muito sério, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida aberta, irmãos. Nós não podemos ser uma coisa, mostrar uma coisa e ser outra. Nós não podemos fazer isso. Por quê, irmãos? Agora nós temos um nome, irmãos. Temos um nome que carregamos. Nós temos que ser, irmão, o mais limpo possível, porque o nome de Cristo está na nossa vida, irmãos. Nós vamos errar, não somos perfeitos, mas ao fato de errar, isso não é um motivo para você errar de novo, não, irmãos. O fato de a gente errar é motivo de a gente analisar para que a gente não venha errar novamente. Então, quando a nossa vida for questionada, quando a gente ter algo que venha nos questionar, o que é que nós temos que fazer? Seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Porque o que passar disso, Jesus disse que é do maligno. Jesus quer dizer que se você mentir, se você enganar, isso passa do maligno, já é parte do maligno. E nós não temos isso mais conosco. Porque a luz se manifestou em nossa vida, irmãos. A luz se fez dentro de nós, onde antes éramos trevas, mas a luz agora se fez. E a luz se fazendo dentro de nós, nós agora iluminamos, irmãos. Não podemos mais produzir trevas. Por quê? Aqueles que estão na treva, como vai sair da treva se nós produzirmos trevas? Não tem como. Nossa luz tem que brilhar. A luz que foi lhe dada, a luz que veio sobre a sua vida, que é Cristo Jesus, tem que brilhar na vida desses que estão em trevas, para que eles possam, irmãos, acordar, para que eles possam também vir para a luz, irmãos. É isso que Tiago quer exortar os irmãos. Não jureis, não faça nada que você não pode fazer. Não fale que você não pode fazer. Seja o seu sim, sim, seu não, não. Mas se proceder, você pode entrar em condenação, porque você pode errar. Você pode falar algo que você não pode cumprir. E aí entrar em mentira, em engano, em erro. Nós lembramos de Atos capítulo 5, versículo 1 ao 4. Ali fala de Ananias e Safira. Nós lembramos o que, irmãos? Que eles têm uma propriedade, eles vendem essa propriedade, mas eles fazem acordo entre si para dizer que não, a gente vendeu por metade, e pegou outra metade e guardou, e foi apresentar a Pedro. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, aquele momento que ele chega, dá aquele dinheiro a Pedro, o Espírito Santo fala com Pedro que não foi aquela quantia, que eles jogaram de má fé, irmãos.
Eles tiveram má fé no coração. Eu vendi por 50, mas na verdade não foi 50 que eu vendi por 100 e guardei a outra parte. E ali Pedro repreende aquele homem porque mentiu, porque não cumpriu com a palavra. E aquele homem perde a sua vida porque mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus, ao próprio Deus. Então, irmãos, a nossa vida hoje, irmãos, tem que ser uma vida clara, uma vida que as pessoas possam ver Cristo em nós. Porque se não for assim, irmãos, vamos fazer o quê? Vamos ter que influência neste mundo, porque cada vez mais o mundo vai se degradando. Cada vez mais, irmãos, coisas piores estão aparecendo. Até a própria igreja hoje, irmãos, não tem cara mais de igreja. As igrejas hoje estão metidas em tudo que é coisa do mundo aí. Todas as festividades estão dentro da igreja e está se desconstruindo. Então, se a gente que conhecemos a verdade se revelou à nossa vida, se não tivermos uma vida em retidão, como vamos ser a influência em nossa casa? Como vamos ser influência no meio dos nossos amigos? Como essas pessoas vão conhecer a verdade, se a verdade está ficando oculta à vida de outros? Como eu vou andar neste mundo jurando coisas que eu não posso fazer? Como eu vou andar dizendo que talvez, não sei, sem ter uma firmeza em minhas palavras? Não vou produzir nada, não vou ter nada para produzir, irmãos. Irmãos, a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, não é contra sangue, irmãos. Muitos aí estão enganados, pensando que a nossa luta é contra o irmão, é contra o vizinho. Não, irmãos, tem algo maior por detrás, irmãos. Tem algo que a gente nem imagina, irmãos. A nossa luta é espiritual, irmãos. E se nós não tivermos no Espírito, irmãos, nós não vamos conseguir. Nós não vamos ter força, irmãos, para lutar contra estas coisas, porque isso é muito mais forte, muito mais ágil, muito mais inteligente do que nós. Se nós não tivermos revestidos com as armaduras de Deus, irmãos, como vamos combater espíritos imundos? Como vamos ter força para isso? Não tem como, irmãos. Se a nossa vida não produzir luz, não for a diferença onde nós vamos, com que influência a gente vai ter para pregar a palavra, para falar do amor de Cristo? Com que influência? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Olha aqui o João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículos 5 ao 7. Olha o que João diz. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz. Deus é luz, e não há nele treva alguma, irmãos. Deus é luz, e não pode habitar, não há treva alguma em Deus. Se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, João diz, irmãos, mentimos. João diz que mentimos e não praticamos a verdade. Como, irmãos? Como nós não vamos ter uma vida em retidão a Deus? Como o nosso sim será sim, sim, e o nosso não, não, não? Se tivermos outro caminho, outra possibilidade, será que nós vamos ter comunhão com Deus que não há luz, não há trevas?
um Deus que não habita nenhuma trevas nele. Se a nossa vida não for reta, se a nossa vida não for como a palavra de Deus pede para ser, será que nós vamos ter comunhão com Deus? Que João diz que Deus é luz e não há nele trevas alguma. E João diz: se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Imagine quantos irmãos estão aí pregando a palavra de Deus, mas a vida não convém, irmãos. É escândalos que a gente vê aí direto aí. Será que essas pessoas têm comunhão com um Deus tão limpo? Um Deus que habita luz e trevas não há nele? Será que essas palavras dessas pessoas que dizem ser de Deus, que andam na luz, que faz isso, faz aquilo, mas a vida não fala disso? Será que eles têm comunhão com um Deus desse? E João diz: mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, irmãos. Olha aqui, irmãos, a solução de tudo na nossa vida, irmãos. A solução de tudo, irmãos. A solução da nossa vida não é uma água ungida, não é um óleo ungido, não é o pastor botar a mão na sua cabeça. A solução dos seus problemas, irmãos, está aqui. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, a solução da nossa vida é andar na luz. Andar na luz de Cristo, assim como Ele está na luz. E assim, andando na luz, caminhando, continuando na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, irmãos. Qual a solução que nós temos que ter em nossa vida? Se andarmos em retidão, o que Deus nos pede, irmãos. Se fizermos a vontade do nosso Pai, vamos ter firmeza em nossa palavra. Não precisamos jurar, irmãos, porque a nossa vida é reta. Não temos necessidade de fazer juramento de nada, porque o que você mostra para os outros vão dizer: não, ele não, esse daí não, esse daí eu conheço, a vida é reta. Imagine, irmãos, como você vai dar um testemunho diante das pessoas, se sua vida fala de Cristo. Você às vezes não vai nem precisar abrir a boca, só as suas atitudes irão falar de Jesus Cristo. Então esta luz que está nele brilhará em sua vida, irmãos. E você não precisa de juramentos. O seu sim vai ser sim, o seu não vai ser não, porque há algo maior na sua vida que te conduz, irmãos. Irmãos, a vida do cristão é algo, irmãos, limpo e claro. Não pode ter erros. O cristão não tem como andar no caminho e procurar atalhos. Não, irmão. O cristão anda no caminho, pois atalho é do maligno. Atalho não procede de Deus. Deus lhe manda andar reto, em retidão, em comunhão com Deus, brilhando a luz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus, após discursar o Sermão do Monte, aqui no capítulo 5, Jesus vem nos falar
Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o Senhor vem nos dizer o que é que nós temos que ser, irmãos. A vida do cristão, irmãos, não pode se comparar a nada, irmãos. Só a Cristo, só ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida do cristão tem que se comparar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quando Jesus dá o sermão do monte, ali expõe as bem-aventuranças. Após isso, o Senhor vem nos dizer: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o catiçal, e dá luz a todo que estão na casa. E o Senhor vem nos dizer, irmãos, que nós somos o sal da terra. Como é isso que nós somos o sal da terra? O sal, nós sabemos que presta para dar sabor ao alimento. O sal presta para conservar os alimentos. O sal é algo, irmãos, que não se mistura com nada. Se você pegar 1 quilo de feijão, botar na panela e botar uma mão de sal, o sal não vai ficar com gosto de feijão. É o feijão que vai ficar salgado. Imagine, Jesus nos compara com o sal. Como a nossa vida deve ser aqui nesta terra? Essa comparação que Jesus faz conosco, com a nossa vida. A gente tem que ser sal. Nós sabemos que o sal faz o quê? Dá sabor. O sal conserva os alimentos. Essa comparação, irmãos, quer nos dizer que nós não somos iguais a nada, irmãos. Nós somos um povo diferente, irmãos. Hoje em dia, irmãos, nós vemos aí o mundo evangélico, o mundo gospel. Hoje em dia, nós temos até vergonha do que estamos vendo, das coisas que estão acontecendo naqueles lugares que dizem ser igreja. Que essas coisas que acontecem não existem na palavra de Deus. E quando Jesus aponta dizendo que somos o sal da terra, ele nos diz algo também que devemos ficar atento. Ele nos diz que nós somos diferentes, nós não se misturamos com nada, nós damos sabor às coisas, mas ele vem nos chamar a atenção. Mas se o sal perdeu o sabor, olha o que está acontecendo hoje. Se esse sal perdeu o sabor, e agora? E Jesus disse: como se há de salgar? Se o sal perder a propriedade de salgar, a propriedade de conservar o alimento, a propriedade de dar o sabor. E Jesus disse: como é que vai salgar se nós perdermos a nossa essência? Aí Jesus disse: para nada mais é bom, senão lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí eu lhe digo, irmãos, será que esses lugares que se mostra um outro evangelho, será que esses lugares está sendo sal na vida das pessoas? Ou esses lugares já não tem mais sabor, não tem mais a propriedade de salgar, e assim, não tendo mais essa propriedade, estão sendo jogados fora, estão sendo pisados? Será, irmãos? Isso nos faz refletir, irmãos, em nossa vida. Isso vem sobre nós que somos cristãos.
Será que a nossa vida está salgando? Será que estamos dando sabor? Será que estamos conservando o alimento? O que você pode dizer de você hoje, cristão, cristã? O que você pode dizer? Será que eu estou ainda com a propriedade do sal? Ou já perdi essa propriedade e não tenho mais forças para fazer mais nada? Será que eu já estou sendo lançado ao chão e os homens estão me pisando? Nós temos que analisar, irmãos, a nossa vida. É o que Paulo fala ali, se não me engano, em Coríntios. Analise-se o homem a si mesmo. Analise. Nossa vida tem que ser uma constante análise de nossa vida. Será que a nossa vida está afetando a outras pessoas? A nossa vida está direcionando a Cristo? Será que já perdemos essa propriedade? E, irmãos, e quando às vezes perdemos essa propriedade do sal, de dar sabor, de salgar, porque às vezes nós olhamos para outra coisa, irmãos, que não é Jesus. Quando nossos olhos se desviam da palavra de Deus, a gente começa a perder essa propriedade, perder a propriedade de salgar, de dar sabor, porque os nossos olhos saíram da palavra. O nosso coração não é mais sustentado pela palavra de Deus, mas sim por algo que a gente quer, que a gente deseja. E esse desejo, que muitas vezes não vem de Deus, nos afeta e nos faz perder a qualidade de salgar. E Jesus vem nos dizer, irmãos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. A cidade está em cima de uma montanha. Quando se acende a luz, de longe você vai ver, não tem como você esconder. De longe você vai estar vendo ali que a cidade está acesa. Então Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que a nossa luz tem que ser vista, irmãos. Eu tenho que diminuir e Cristo crescer em mim, irmãos. Eu tenho que diminuir e Cristo crescer, para que essa luz possa brilhar, irmãos, em nossa vida, para que de longe as pessoas vejam Cristo em você. Aqui nos reflete também, irmãos, as nossas atitudes, o que nós fazemos, o que nós falamos, as decisões que vêm à nossa vida, qual é a direção que nós tomamos. Será que a luz está ainda brilhando na sua vida? Você brilha Cristo nos momentos das decisões? E o Senhor vem nos dizer, irmãos, que com essa propriedade do sal, com a luz de Cristo brilhando em nossa vida, o que é que acontece? Deixa a vossa luz brilhar diante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Tudo que nós fazemos, irmãos, aqui nesta terra, agora que conhecemos a verdade, que a verdade está em nossa vida, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, irmãos. É para que os homens vejam a glória de Deus na sua vida, irmãos. É por isso que Jesus nos compara que somos sal. Jesus nos diz que somos luz, porque o sal não se mistura com nada, mas sim ele traz a propriedade sobre aquilo que ele for colocado. A luz, aonde estiver escuridão, ao acender a luz, tudo brilha, tudo acende. Então, essas propriedades na vida do crente
vamos glorificar o nome do Pai. Tudo que nós vamos fazer, o Pai será glorificado, irmãos. Irmãos, que a nossa vida esteja em retidão ao Senhor. É muito importante isso, irmãos. Sermos cristãos e mostrarmos que somos cristãos. Vamos errar? Vamos, não somos perfeitos. Ninguém enxerga perfeição em ninguém, que perfeito só existiu um, que é Jesus Cristo. Existiu não, existe um, que é Jesus Cristo, porque Ele está vivo. Só Ele é perfeito, mas nós vamos errar, vamos muitas vezes tropeçar, mas o que importa, irmãos, o que fala que nós temos essas propriedades é quando o arrependimento vem à sua vida e te mostra que você está errado, e você vai lá e pede perdão. Aquilo quebranta seu coração e você se arrepende do que você fez e pede perdão. Isso é uma das manifestações que você tem o Espírito Santo, quando o arrependimento toca em seu coração e você pede o perdão. Isso é uma das manifestações que o Espírito Santo habita no teu coração. Então, irmãos, que nós possamos não jurar por nada, irmãos, que a nossa vida não precise de juramento, que a nossa vida seja retidão ao Senhor, que as pessoas vejam Cristo em nossa vida, e o nosso sim seja sim, e o nosso não seja não, irmãos, e que a nossa vida glorifique ao nosso Pai, em nome de Jesus.